O Admar Lopes, segundo a imprensa portuguesa, é um executivo que o Benfica estava de olho e o Sporting também. Benfica e Sporting. E segundo ele, está gravado. Ele falou ao vivo e está no meu canal aí. Segundo ele, o Vasco foi mais rápido. O Vasco fechou. Quando o Benfica e Sporting aventaram a possibilidade de uma aproximação, o Vasco já estava fechado com o Admar Lopes. Então é um cenário que nos conforta. É um cenário que a gente enxerga, puxa vida, é um baita executivo. É um executivo português e que estava sendo especulado ou clubes portugueses interessados nele. E por que isso é muito importante? É muito esquisito, né? Quando a gente vê um profissional de um determinado país que não é bem quisto no seu próprio país. E aí vai para um outro local, lá ele é bem recebido, tem um baita nome, mas no seu próprio país não. É estranho, né? Não é o caso do Admar Lopes. Não é o caso do Admar Lopes. E conversando com um jornalista, que me fugiu agora o nome, desculpa, mas está o vídeo gravado, ele fala que é um cara que tem um feeling muito bom, tem um ótimo feeling, é a palavra que ele usa, que vai fazer um bom trabalho no Vasco, que é uma grande contratação para o Vasco da Gama, o Admar Lopes, e que ele tem um feeling para contratar. Ele chegou a falar a seguinte frase, né? Ainda mais no Brasil, que aonde você tropeça, você encontra um diamante, você encontra um grande jogador. Aí eu questionei, não é isso que o torcedor do Vasco espera do Admar. O torcedor do Vasco não espera do Admar Lopes contratações dentro do mercado nacional, não é? A gente espera do Admar Lopes, exatamente por ele ter trabalhado muito tempo na Europa, ser europeu e conhecer o mercado europeu, o que a gente espera dele? Contratações de jogadores europeus. Tipo Nuno Moreira, né? É um jogador de uma equipe mediana para baixo e que o Vasco conseguiu contratar. E é isso que a gente espera do Admar. E ele falou, ele conhece o mercado, ele tem um bom feeling e vai fazer um grande trabalho no Vasco. Então, fiquei muito feliz em relação a isso. Eu tentei um contato agora pela manhã com o Admar, tá? Mandei mensagem para ele, não, ele ainda não respondeu, perguntando se ele vai hoje para o Brasil ou amanhã, porque a informação que eu trouxe na semana passada é que ele chegaria no início dessa semana, e está confirmado, ele chega no início dessa semana no Brasil. O que é o início dessa semana? Segunda ou terça. Então eu perguntei, você está indo hoje ou está indo amanhã? E será apresentado em entrevista coletiva, no meio da semana. O que é o meio da semana? Ou na quarta ou na quinta. Vai depender do dia que ele está seguindo, hoje ou amanhã. Então, essa é a situação do Admar Lopes e eu estou, assim, muito confiante, muito otimista em relação ao trabalho que ele poderá produzir no Vasco. Falando sobre a nossa paixão, dia 16 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal, dando aquela moral. Vamos falar de dinheiro, porque Gabriel Pec segue rendendo frutos ao Vasco da Gama e pode render muito mais, principalmente se ele se destacar nessa temporada. Eu vou explicar para você como. Bom, vamos falar também sobre o período de férias, né? Os jogadores viajando, cada um com seus familiares longe do Rio de Janeiro, mas enfim, é um período de descanso. Mas o técnico Fernando Diniz está de olho e essa semana chega o diretor executivo, o Admar Lopes, que está em contato com o próprio Diniz. Já vou começar por esse assunto, porque o Diniz está em São Paulo e ele foi acompanhar na NBA House, lá num ponto de celebração pelas finais da NBA. Ele curte, ele foi lá. Como o Ryan foi em Gramado também, visitar a casa da NBA, eu já estive por lá também, bem legal. O Verratti está na Suíça, o Piton está na Itália, o Felipe Coutinho viajou ontem, o Tietchan encontrou os parceiros Anthony, David Neres, enfim, os jogadores estão aproveitando. É aquele período que a gente normalmente tem de dezembro para janeiro, só que agora são os 10 dias da lei. Ontem, até conversando com os amigos, eles disseram assim, absurdo, cara, 10 dias os caras vão desaprender, né, do que o Diniz passou. Não, claro que não. Faz parte
E esse descanso também vai fazer parte para quando voltar ao trabalho e voltar firme. Firme porque tem competições importantes pela frente. Eu lembro a você, e vou sempre bater nessa tecla para você não esquecer, já que eu vou falar de dinheiro daqui a pouquinho. Tem Copa do Brasil, fase oitavas de final, valendo mais de 4 milhões para passar para a fase quartas de final e ficar naquele funil de 8 melhores times. Tem a Sul-Americana, em que o Vasco tem um play-off para entrar na fase oitavas de final, o jogo de ida e volta com o Independente Del Valle, e a sequência do Campeonato Brasileiro, em que nós paramos agora na semana passada com um bom resultado, uma grande atuação em cima da equipe do São Paulo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando se desenha o cenário dessa sequência de temporada. Bom, deixa eu falar do Gabriel Pec. Gabriel Pec foi vendido no ano passado, ainda à época com o Alexandre Matos. E eu lembro que eu fiz até um vídeo, tá aqui no canal, na época foi até num short, tá? Era um domingo. Eu lembro que foi um domingo, eu recebi a informação e confirmei à época, inclusive com o próprio Alexandre Matos, que o Pec pediu para sair, né, para ser negociado, a proposta apareceu e ele foi jogar no LA Galaxy, na MLS. À época, o Vasco vendeu 70% apenas, né, dos direitos econômicos por 10 milhões de dólares, o que na oportunidade dava algo em torno de 50 milhões de reais, mas manteve 30% em uma futura negociação. Só que o contrato foi cheio de gatilhos, cheio de premiações, em que o Vasco se daria bem. Até o 50º gol, por exemplo, do Gabriel Pec na MLS, em jogos oficiais pelo LA Galaxy, o Vasco recebe 10 mil dólares. No ano passado, ele fez 19 gols. Nesse ano, ele já marcou 4 gols. Então, o Vasco já recebeu aí... Aliás, não, ano passado 21 gols e nesse ano 4. Foram 19 assistências. 21 gols ano passado e 4 esse. Então, foram 25 gols. 25 vezes 10, 250 mil dólares. O dólar oscila, vai para lá e para cá. A cotação de arrecadação do Vasco já passou de 1 milhão. Deu 1 milhão e 300 mil reais. Só que há outros gatilhos também, tá? Então, assim, o Vasco vai faturando... Ah, mas esse valor é pequeno. Tem 30% de uma futura negociação. Essa temporada, o LA Galaxy não está indo bem. Está na última posição da sua conferência, ano passado foi campeão. E ele foi muito bem, inclusive ele foi eleito a melhor contratação da MLS, à frente do Luizito Soares. Time do Inter Miami que eu vi no Mundial, horroroso, horroroso. Ah, mas tem o Messi, tem o Busquets, tem o Luizito Soares, o Alba tá machucado, meu irmão. Horroroso. Coitado desses caras que eu citei. As companhias são horrorosas. Mas, enfim, o LA Galaxy tem o Gabriel Pec se destacando, no ano passado foi assim, 21 gols, 19 assistências. E é um cara que tem um potencial para sair desse mercado. Jogar na Premier League, acho muito difícil, até porque ele precisa de alcançar um ranqueamento, né? E jogar em seleção, por exemplo, faz parte disso. Por isso que o Ryan, que é um ativo do Vasco, pode ir para a Premier League, porque ele vem jogando categoria de base, seleções. Isso aí vai contando pontos para ele chegar até a Premier League. Então, assim, em relação ainda ao Gabriel Pec, se amanhã, né, vamos dizer, no final do ano, acontece uma negociação para qualquer outro clube, o LA Galaxy vende vamos fazer uma conta aqui, o Gabriel Pec por 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, vamos pegar. O Vasco tem direito a 30% desse valor. Então, 15 milhões, 4 milhões e meio de dólares são do Vasco da Gama. Os 10 milhões lá da frente, lá de trás, o Vasco já recebeu. Esses 4 milhões e meio, o Vasco vai receber. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está falando de mais de 25 milhões de reais. Aí você tem que somar a compra inicial e essa. Para você dizer, opa, peraí. Então ele não saiu por 50. 50 mais 25, então foi 75. Pô, Fábio, mas ele hoje não caberia no Vasco? Caberia. Mas a época em que saiu, você queria ele no Vasco? Você não acha, ou você não achava à época, que se aparecesse uma oportunidade fosse bom para o Vasco também, não era importante? Ah, não, Fábio, eu não achava não. O moleque estava voando, tinha evoluído, concordo com você, tinha que ficar. Mas isso é um desejo nosso, não de quem paga a conta. E principalmente do atleta, que à época pediu ao Vasco
para ser negociado. Pô, apareceu uma proposta legal, vou ganhar bem, vou morar em Los Angeles, uma oportunidade, um mercado novo para eu abrir. E cara, isso é muito bacana. Diferentemente da condução da negociação do Léo Jardim, que eu não vou mais falar sobre isso aqui, até ter um fato novo. Mas é bem diferente a condução, a saída do clube. O PEC saiu, meu irmão, bem, portas abertas, e quem sabe um dia não volta. Por que não?